Boa tarde a todos. Hoje vou-vos falar de transformações na variável independente de x. Para isto, temos que fazer uma mudança de variável no Modelos. A maneira de fazer isso não é evidente, então começamos primeiro por ir ver aqui variável independente. Neste caso, podemos alterar aqui a variável, que ela normalmente está em t, por defeito está em t, para a variável x. Vamos também aqui definir quais são os limites gráficos que queremos desenhar a função. Para já vamos começar a desenhá-la entre menos 5 e 5. Vamos então agora passar à parte gráfica. Depois de alterar esta parte aqui, vamos passar à parte gráfica e ver o que acontece. Queremos ver no eixo horizontal o x e queremos ver no eixo vertical o y. Vamos então pôr isto no modo de simulação. Selecionamos também aqui a opção Autoscale e uma espessura de traço de 5, para ser bem visto. E aqui temos a função x ao cubo. No entanto, por exemplo, queremos fazer uma função mais restrita. A função x ao cubo mais restrita, que esteja restringida entre menos 2 e 2. Para isso vamos utilizar, a escrever o modelo, vamos utilizar aqui a opção condição e vamos dizer que queremos f apenas válida no intervalo entre menos 2 e 2, incluindo 2. Vamos ver então graficamente como é que ela ficará. Para isso, vamos aqui à parte gráfica e dizemos que queremos também visualizar a função y, agora mais restrita. E aqui temos a função y mais restrita. Vamos então ver que transformações podemos fazer nesta função mais restrita. Por exemplo, vamos então agora abandonar esta função. Temos aqui a função mais restrita, apenas válida entre menos 2 e 2, como foi definido aqui através da equação. E vamos ver que transformações é que podemos fazer na variável independente de x e o que acontece ao gráfico. Então, existe pelo menos 5 transformações que vamos observar hoje e vamos estudá-las. Vamos começar pelo deslocamento no sentido negativo do eixo do x, ou seja, nós queremos puxar esta função aqui no sentido negativo do eixo do x. Por exemplo, se nós quisermos deslocá-la aqui para a posição menos 3, vamos ter que ir à variável e ela será representada simbolicamente pela transformação f de x mais 3. Vamos então fazer isto em relação ao y, obtemos a função y1 e sempre que ocorre x, vamos ter que somar o valor que queremos deslocar. Neste caso, como é 3, vamos somar 3. A forma de nunca haver engano é colocar entre parênteses sempre que ocorre o x e depois somar 3. Aqui temos mais 3. Também temos que fazer aqui nos intervalos, porque os intervalos vão obviamente mudar. Se a função estava aqui e queremos a deslocar para aqui, também teremos que deslocar os limitadores da função. E neste caso, vamos colocar aqui x mais 3 e x mais 3 deste lado. Obviamente que depois deve ser simplificado, mas aqui já é possível observar. Vamos então, agora nesta posição, vamos observar aqui pode ser o y e aqui o y1. Como estamos a ver, esta é a nossa função original e ela foi deslocada para aqui, para a posição menos 3. Na verdade, se estivermos a trabalhar, alguns autores consideram avanço e atraso. Se estivermos a trabalhar com a variável x, esta transformação designa-se por atraso, porque a função está atrasada em relação à origem. No entanto, se estivermos a trabalhar com a variável tempo, esta transformação designa-se por avanço, porque na verdade quando ocorrer o tempo zero, o início do movimento, a função já passou, portanto estava adiantada. Outra situação que devemos observar é aqui os limites. Como vimos, se nós resolvermos esta inequação, passarmos 3 para este lado, fica menos 3, menos 2, menos 3, vamos ter para x maior ou igual que menos 5. E é exatamente o que está aqui a limitar a função. Menos 5. Agora a função é válida entre menos 5 e menos 1. Como é que este valor foi obtido? Passando o 3 para aqui e fica 2 menos 3, o que vai dar menos 1. Portanto, a função
também passa a ser válida para x menor ou igual que menos 1. Portanto, vemos aqui a correspondência em relação à equação e a sua representação gráfica. Passamos agora para outra situação, que é fazer uma transformação na função de forma a deslocá-la no sentido positivo do eixo de x. Neste caso, vamos usar o mesmo deslocamento e queremos colocá-la aqui. Qual é o procedimento a seguir? Subtrair o valor a deslocar em todas as ocorrências da variável. Ou seja, se quisermos deslocar 3, teremos que fazer f de x menos 3. Esta é a notação teórica. Em termos de realização de tarefa, sempre que ocorre x, vamos substituir por x menos 3, x menos 3, x menos 3. Mais uma vez, podemos ver que a função vai se deslocar para aqui e os limites, também vai haver transformações nos limites, de forma a que ela seja viável e se consiga representar cá mais à frente. Vamos então visualizá-la. y2, aqui está ela, a amarelo. O que é que podemos ver? Realmente a função deslocou-se e quais são os limites? Agora estamos a falar de limites entre 1 e 5. Estes valores são obtidos por resolução ou por simplificação destes dois limites. Aqui passamos a ter x mais 1 e ao passar este daqui para aqui passamos a ter x 2 mais 3, 5. X tem que ser menor ou igual que 5. De notar que se a variável for x, esta transformação designa-se por avanço e se for t, designa-se por atraso. Vamos então agora remover estes dois gráficos e vamos para outro tipo de transformação também na variável independente x. Ou seja, neste caso vamos ver o que acontece à função se multiplicarmos a variável x por um valor superior a 1. A isto designa-se por compressão. A função vai, por assim dizer, encolher ou comprimir. Matematicamente vamos escrever que a nova função vai ser f de, abrir parênteses, 2 vezes x. Portanto, o x será substituído por 2x. Como é que procedemos? Procedemos de igual forma, substituindo sempre que ocorre um x por 2x. 2x ao cubo, o mesmo acontecendo a nível dos limites. Vamos então ver como é que surge a função. Para isso, selecionamos agora aqui, estamos a analisar a função y3. E o que vemos é que a função y3 é que se apresenta a vermelho, a original é azul, e o que vemos é que a função comprimiu em x, ficou mais estreita. Vamos então agora para a situação em que a transformação se dá por multiplicação da variável por um valor entre 0 e 1. Obviamente, se multiplicar por 0, a função poderá ou não anular-se. Vamos ver então esta situação e neste caso podemos representar a nova função por f, entre parênteses, o valor que queremos expandir, que é um valor entre 0 e 1, ou então estamos a dividir por um valor superior a 1, e ficamos com 0,5 vezes x. 0,5 vezes x. Portanto, como é que se procede na função? Na função é exatamente, em todas as ocorrências de x, vamos multiplicar o x por 0,5 e o resultado final, obviamente, vai alterar os limites e o resultado final pode ser observado selecionando a equação y4. E temos aqui a ver a original, a x ao cubo, a que está comprimida e agora esta que acabamos de desenhar, que é a que está expandida. Portanto, daí dizemos que sofreu uma expansão. Obviamente em x. Vamos então para a última situação, que será a transformação que podemos fazer, que é o que acontece quando multiplicamos a variável independente por menos 1. Normalmente esta transformação pode-se chamar inversão em x ou reflexão em y. Reflexão em y porque esperamos que a imagem represente o seu reflexo em y. Uma inversão em x porque na verdade também a função aqui vai ser crescente para este lado e ela vai começar a ser decrescente do lado negativo até atingir e depois também inverte. Vamos então ver como é que ficaria selecionando a nossa última função y4. Como vimos,
há uma reflexão, digamos um espelho de toda a função, o espelho de toda a função em relação a y, daí chamarmos reflexão y, ou pode significar uma inversão em x, que corresponderia a trocar o sinal da variável menos x. Então estes valores ficam positivos e estes negativos, o que ao inverter dá que a função se comporte desta forma. Bom, espero que desta forma vocês tenham percebido melhor as transformações na variável independente x, que possam ser realizadas. Não se esquecer que estas são apenas funções simples, transformações simples. Existem também transformações compostas, em que existe uma sequência de transformações que podem ser realizadas. Aí elas não gozam da propriedade comutativa. Nem sempre fazer uma transformação A seguida da B e C pode ser diferente se nós trocarmos a ordem. É preciso ter atenção a isso. E ficamos por aqui. Espero que aproveitem esta explicação e até à próxima. Apareçam sempre.